Olá, esta é a Smart City Business América 2020 e nós estamos aqui na reunião de número 4 para tratar sobre financiamentos para a infraestrutura nas cidades. A urbanização, com as virtudes e os problemas a ela associados, é um fenômeno global e contemporâneo. O uso intenso de tecnologias da informação e comunicação no ambiente urbano pode facilitar a vida e acelerar o cumprimento das metas associadas às políticas públicas, ao desenvolvimento econômico sustentável e aos objetivos de desenvolvimento do milênio. Mas, para tanto, é preciso viabilizar investimentos e projetos de financiamento. As cidades necessitam investir em infraestrutura, centros de dados, internet, nuvem, big data, etc. Em planejamento estratégico com visão de longo prazo, além de envolver a iniciativa privada em projetos de parceria, especialmente para a criação de aplicações, integração, ampliação e atualização da infraestrutura instalada. Como realizar esses objetivos no Brasil é a questão que debateremos sob a visão de experientes atores ligados principalmente ao setor de projetos e de financiamento de infraestrutura urbana. É assim que temos nessa reunião 4 vários convidados interessantes, importantes, gente que vai seguramente fazer um debate dos mais interessantes nessa roda de conversa que nós vamos ter. Primeiro, queria apresentar a vocês a doutora Anaê Matsushita Veronese, que é coordenadora jurídica de operações financeiras e desestatização do BNDES. Olá, Anaê. Olá, professor, boa tarde. Agradeço o convite para a participação desse debate, desse tema interessante, e espero poder contribuir com as discussões. Obrigada. Bem, também convidado para participar dos debates o professor da Escola Politécnica de São Paulo, da Universidade de São Paulo, o professor Marcelo Pessoa, que é coordenador do grupo Conecticidades, um grupo de pesquisas voltado a estudar justamente a integração entre as novas tecnologias de informação e comunicação e o desenvolvimento urbano. Olá, professor Marcelo. Olá, Marcos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa muito boa. Okay? Outra importante convidada é a doutora Maria Mesquita Nasser, Maria Virgínia Mesquita Nasser, advogada atualmente atuando no IFC, uma instituição multilateral e que ajuda o poder público a realizar projetos de financiamento e realiza efetivamente financiamentos. Olá, Maria Virgínia. Olá, professor. Obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha uma discussão interessante essa tarde. Mais uma pessoa importante conosco hoje nessa tarde, a doutora Bianca Bianchi Alves, que está falando hoje lá de Washington. Ela é Senior Advisor na área de urbanismo e transporte do Banco Mundial. Olá, Bianca. Oi, Marcos. Prazer estar aqui com todos vocês. Olá a todos e todas. É um prazer estar discutindo com vocês esse tema tão importante e que faz tão parte de todos os nossos projetos hoje em dia, em todo o mundo, mas especialmente no Brasil, que é um país de renda média e que não pode desenvolver projetos que não tenha tecnologia totalmente integrada aos seus projetos. Prazer. Muito obrigado. Conosco também o Elias de Souza, que é sócio de uma consultoria importante. Elias tem dedicado bastante do tempo dele ao estudo, ao desenvolvimento de projetos ligados às Smart Cities. A Deloitte, né? Sócio da Deloitte. Olá, Elias, bem-vindo. Obrigado, professor Marcos. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Acho que a gente tem aí bastante
pessoas ilustres para a gente poder ter uma boa discussão sobre Smart Cities. Acho que a discussão precisa avançar e acho que esse é o momento. Obrigado pelo convite. Obrigado você por ter vindo, Elias. Também conosco o Rogério Alves. Rogério é assessor da Câmara de São Paulo, é uma pessoa absolutamente antenada com tudo que está ocorrendo no município de São Paulo, um dos municípios mais importantes da América Latina. Ele acompanha as inovações tecnológicas no município, tem acompanhado os projetos que estão em trâmite na Câmara Municipal e vai nos ajudar a entender aqui quais são as próximas portas que se abrirão aí na Prefeitura de São Paulo para o tema da tecnologia. Não é isso, Rogério? Espero que muitas, viu, professor? Muito obrigado pelo convite. Aí espero que as portas... Esse seja um dos passos aí para a gente abrir muitas portas aqui na Prefeitura. Eu estou aqui na Câmara, assessoro à presidência da Câmara, né? Mas bem. De carreira da Prefeitura. E espero que na Prefeitura, que é executiva, onde acontece de fato as coisas, aconteçam de verdade. Muito bem, obrigado, Rogério. Também conosco a Ana Flávia Figueroa, que é gerente de negócios da Omexom. Bem-vindo, Ana. Bem-vinda, Ana. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse fórum e discutindo um tema que é tão importante para a gente, da Omexom, que faz parte do nosso negócio, que a gente tem ânsia de poder desenvolver mais e mais projetos para as infraestruturas urbanas do país. Muito bem, mais uma formadora de opinião aqui no setor, a Ana Flávia. Também outro formador de opinião, o Luiz Eduardo Viotti. Bem-vindo, Luiz. Luiz é da Country Manager da Kido Dynamics. Bem-vindo, Luiz. Muitíssimo obrigado, Marcos. Prazer em conhecer todos vocês. Até pouco tempo atrás era colega do Elias. Eu fui sócio muitos anos da PricewaterhouseCoopers e da KPMG e resolvi sair das empresas depois de 30 anos aí de trabalho e me aventurar no mundo da inovação e Big Data. Conheci essa empresa na Suíça quando fui estudar lá, trouxe para o Brasil e temos aí um grande desafio conjunto em diversos países onde a gente está atuando de buscar inovação através do Big Data e no que eu puder contribuir com a discussão aqui, estou à disposição. Prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer, Luiz, obrigado. Por fim, o Johnny Doin. É Doin, Johnny? Doin. É Doin, pode ser. Pode falar Doin mesmo. Né? Que ela é vice-presidente executivo da Smart City Business América. Então, obrigado, Johnny, pela presença e por vir contribuir com esse debate. Muito obrigado, eu agradeço a todos a presença de vocês aqui. O nosso colóquio vai somar muito ao que está sendo feito neste ano. Este ano é um ano atípico completamente, mas um ano em que a gente está conseguindo, apesar de tudo, caminhar bastante essa discussão e essa interlocução com os bancos internacionais e os bancos, exemplo do BNDES, que são voltados para capital de desenvolvimento, e há um certo amadurecimento, né, desse setor. É um setor que há 10 anos nós vemos surgir, e a gente participou em vários desses processos de surgimento desse setor. A gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. Muito bom. Então, eu queria dar o primeiro chute à bola aqui e passar a palavra para os nossos convidados. Eu queria iniciar a trajetória nossa nesse pequeno período que nós vamos passar aqui agora, fazendo uma questão para o professor Marcelo Pessoa. Professor Marcelo, os objetivos do milênio, eles podem ser mais facilmente alcançados pela aplicação dessas tecnologias no ambiente urbano? O que a gente precisa para isso? Na verdade, o que a gente está tentando entender é o seguinte: o que a gente precisa financiar em termos de tecnologia para atingir os objetivos do milênio? Professor Marcelo. Se eu conseguir responder, vou ganhar um prêmio. Mas eu acho que a tecnologia realmente pode vir para facilitar uma série de coisas, particularmente porque elas reduziram muito o custo, né? Quer dizer, computador, há 50 anos atrás, custava uma fortuna, pouquíssimas empresas tinham. Hoje a gente tem um celular, máquinas com capacidade aí extremamente alta.
mas eu acho que o item mais importante é ter essa tecnologia para dar educação, né? Quer dizer, a gente tem os analfabetos, né, digitais ou analfabetos tecnológicos, e as tecnologias podem vir para facilitar principalmente esse tipo de coisa. Quer dizer, ele vai permear por tudo quanto é lado, né? A medicina, é impressionante o que está acontecendo na medicina nesses últimos anos agora, reduz o tempo para fazer, por exemplo, uma vacina, né? Com tecnologia. Né? Outro dia eu estava vendo uma palestra de um professor lá da medicina, ele é patologista, ele está fazendo a avaliação do que o vírus faz no corpo humano, né? Analisando as pessoas que já morreram, né? Que faleceram da doença. Ele faz isso com tomografia. Por quê? Porque senão ele, médico, tem o perigo de pegar o vírus, né? Então, a tecnologia traz coisas que eu nunca imaginaria fazer tomografia numa pessoa que já morreu, mas olha como isso ajuda a ciência, né? E outra coisa extremamente importante, e é um dos problemas que nós temos no Brasil, é a questão da qualificação da mão de obra. O que é isso? Educação. E tecnologia pode facilitar isso monstruosamente. Eu sou professor lá da produção lá da Poli há bastante tempo, né? Desde o século passado, né? E é a primeira vez que eu estou dando aula à distância. Dei aula à distância no primeiro semestre, estou dando no segundo semestre. Está funcionando. E a tecnologia estava aí, né? A gente foi empurrado para usar. Quer dizer, esse vírus trouxe, inclusive, essa possibilidade de apressar uma série de coisas que estavam disponíveis para a gente usar, a gente não estava usando por inércia, comodidade, etc. E então é possível, sim. Eu acho que facilita muito. Agora, precisa de muita organização para fazer isso. Precisa, por exemplo, treinar os professores a usar essas ferramentas, porque senão não adianta nada, né? Principalmente no ensino mais básico, onde a gente tem bastante carência. Ok? Muito bem, professor Marcelo. Elias, vou te colocar aqui na roda. Você acha que é isso mesmo? A educação que é a porta de entrada aí para a tecnologia nas cidades? Esse é o carro-chefe da aplicação das tecnologias de Smart City nos municípios? Ou a educação vai rivalizar com outros setores, como transporte e tudo mais? O que você pensa disso, Elias? Não acho que vai rivalizar, mas vai... Veja só, quando a gente está falando dos ODS, a gente está falando lá dos 17 objetivos. Então, a gente está falando erradicação da pobreza, a gente está falando de uma questão sanitária, a gente está falando de uma economia verde, que inclui agora a questão de gênero, a questão do nível social. Então, a gente tem uma série de coisas abordadas dentro desse pacote. E como é que a gente resolve tanto problema? Né? A gente tem aí um universo de pessoas desempregadas. Né? E quando a gente olha para frente, a gente está vendo que a maioria das pessoas vão ter vidas mais longevas. Então, as pessoas cada vez vão ficar, né, durar mais tempo aqui, né, nesse plano terreno. Então, há uma preocupação que surge agora com as pessoas acima dos 50 anos. Porque até 50 anos atrás, a gente tinha uma expectativa de vida de 48 anos. Hoje a gente tem uma expectativa de 76 anos. Estou colocando tudo isso para a gente olhar o quanto a gente precisa se preocupar para tentar solucionar os problemas quando a gente olha o ODS, que é o seu pedido. Então, se uma população agora vive 76 anos, daqui talvez 40 anos, a população esteja chegando nos 100 anos. E com certeza, 2030, 2040, o próprio IPEA, a própria ONU e vários outros organismos, o próprio Banco Mundial, já falou que na 2040, 2050, a gente vai ter, pelo menos no Brasil, 50% da população com 40 anos. E aí a gente também tem a diminuição da natalidade, que vem com os desafios que a gente tem da população, ainda tem a pobreza prevalecendo, mas
quanto ficou caro hoje você ter um filho e sustentar isso, a independência das pessoas, quer dizer, mudou, até a própria tecnologia afetou um pouquinho o modo de vida das pessoas, então as pessoas também, a questão de casal também ficou mais difícil, os relacionamentos, apesar que deveria facilitar, mas ela também prejudica. Então, quando a gente coloca tudo nisso no bolo, como é que a gente resolve o tamanho do desemprego que a gente vai ter lá na frente, que a gente já tem hoje, né? A gente vai aumentar isso. Então, quando a gente olha que a gente precisa de pessoas empregadas para que elas possam comer e a roda girar, né? Todo o universo de consumo, produção, enfim, criar demanda, como é que a gente resolve esse gap? Se a gente tem pessoas mais velhas e vai ter um grande público mais velho, se a gente fala 2040, 2050, 50% da nossa população vai ter 40 anos, e a gente fala que o futuro é tecnologia, como é que a gente prepara essas pessoas? Como é que a gente prepara um advogado que aos 50 anos ele percebe que talvez ele não vai ter mercado, e aí ele precisa ir para a tecnologia? Então eu concordo com o professor Marcelo, que eu acho que a gente precisa focar na educação. Ter um grande plano de educação focado em tecnologia, que talvez essa seja a solução para a gente, né? E não só capacitação, talvez a gente falar de recapacitação também das pessoas. Então, o foco na educação tecnológica, focada nos novos problemas que a gente vai ter do mercado, porque a gente sempre fala que tecnologia ela tira empregos, mas ela cria vários. Só que como é que a gente resolve esse vale? A gente nunca fala sobre esse problema. E ainda de uma população mais velha, que ela vai viver muito mais, a gente também não discute. Mas quando a gente fala de ODS, a gente precisa discutir isso. Porque somente com pessoas recapacitadas que a gente consegue encaixar no mercado de trabalho. E aí esse mercado de trabalho vai absorver e realmente vai prover pelo menos um subsídio financeiro para que essas pessoas comecem a se alimentar e comecem a ter direito adquirido. Mas isso é só uma parcela do problema. Né? Eu acredito que a educação é o forte, e a gente pode ver um exemplo muito prático. Coreia, que há 50 anos atrás fez um plano de educação muito focado em tecnologia, e olha o que a Coreia hoje é. Talvez essa seja a solução para a gente resolver vários problemas, do que a gente financiar várias coisas. E aí vem o novo normal, né? que a gente está enfrentando, que o professor até falou, o professor Marcelo. Daqui para frente, como é que a gente fica com a educação tecnológica? As pessoas à distância. Quem sofreu mais durante a pandemia? Foram os alunos da escola privada ou das escolas públicas? Foi da escola pública, onde a maioria da população em vulnerabilidade está. Quer dizer, ela ainda não tem uma educação tecnológica, ela teve o quê? Uma conversão do que a gente ensina em sala de aula para o aluno que está à distância, que muitas vezes ele não tem um smartphone, ele não tem computador em casa, ele teve que usar rádio, mas esse não é a tradução da nova tecnologia. A gente precisa e trazer uma forma para públicos diferentes, pessoas que têm déficit de atenção, pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas que têm baixa retenção de ensino. Então, o foco da educação resolveria uma grande parcela desse problema e nos ajudaria aí em resolver um dos pilares que é de Smart Cities, que é a qualidade de vida do cidadão. Não adianta tecnologia sem pensar no cidadão, né? Tecnologia para servir o cidadão e não o cidadão para servir a tecnologia. Ana Figueroa e Luiz, como é que o mercado enxerga isso? Quer dizer, vocês veem aí aplicações que podem ser utilizadas nessa área? Como é que o mercado está vendo esse novo normal e a necessidade identificada tanto pelo Marcelo quanto pelo Elias da gente investir forte em educação? Depois eu vou falar com o pessoal dos bancos aí, mas agora com vocês. Ana, por favor. O mercado, eu acho que a gente tem um vasto trabalho para fazer na área de educação, de trazer a educação para a realidade que a gente tem hoje. Porque hoje o afastamento que se dá do sistema de ensino do mundo que produz tecnologia, que aplica tecnologia, que usa tecnologia, é gigantesco. Então, é necessário que a gente traga também para essa forma de ensino e esse ambiente educacional as opções que a gente tem, tanto na vida cotidiana, no mercado de trabalho, seja o ensino público ou o ensino privado. E aí a gente precisa pensar de uma forma abrangente, tanto de espaço físico, ferramentas, conteúdo,
E o mercado privado, eu acho que ele está preparado para trabalhar todas essas vertentes, mas hoje a gente tem uma grande dificuldade de encontrar uma estrutura de projeto capaz de ter continuidade e dar as garantias que o mercado precisa para embarcar nesses projetos, né, para assumir as parcerias, os riscos, os projetos em termos de requisito técnico. E, por outro lado, também nós temos, o que eu vejo, uma fragilidade muito grande ainda na concepção desses projetos e dos trabalhos que a gente quer desenvolver como cidade. Então, hoje você acaba tendo uma competição muito grande no mercado privado, mas nem sempre de alta qualidade. Então, às vezes, você tem investimentos, mas que não geram os resultados que a cidade precisa, que o cidadão precisa, por uma estrutura de projeto que ainda não permite, por exemplo, um requisito de alto desempenho, uma aplicação diferenciada. Então, eu acredito que a educação é um pilar, ele deve ser trabalhado, o mercado está preparado para atender as demandas, mas que o arcabouço legal e a qualidade desse projeto, que tem que ser um projeto da cidade, não de governo, que é importante isso, ainda são as fragilidades que impedem esse tema de avançar mais fortemente. Muito bem. Eu tenho a impressão que não é só legal, né? É político também, né? Eu capitaneei um projeto há tempos atrás, na área jurídica, na área legal, para o estado de São Paulo, um projeto que envolvia educação e tecnologia, chamava Lousa Eletrônica. Faz tempo isso já. Uma empresa americana veio ao Brasil com intenção de investir nesse projeto, investiu num projeto piloto grande, e assim, quando estava tudo pronto, o governo simplesmente abortou sem nem dar tchau, sem nem falar obrigado. Então, acho que há algumas questões de ordem política também que tornam o país inseguro, né, para esse tipo de projeto inovador que exige investimento antes, né? E exige que a iniciativa privada invista alguma coisa em tempo, em dinheiro, antes, né, na preparação desses projetos. Estou certo, Luiz Eduardo, ou não? Diga lá. Não tem dúvida nenhuma. Eu passei por uma experiência recente, eu deixo para falar no final da minha fala, mas que vai mesmo totalmente ao encontro do que você acaba de dizer. Mas eu queria começar dizendo que nos últimos anos eu tenho ido muito a Barcelona. Antes, porque eu era o responsável por telecom na Price e todo ano tem lá o Mobile World Congress, e nos últimos 2, 3 anos já na Kido, indo visitar o Smart Cities Conference também, que é o encontro mais importante aí de Smart Cities global, que acontece em Barcelona todos os anos, né? E esse último ano passado que eu estive lá, eu tive a oportunidade de visitar o Innovation District, eu não sei se algum de vocês já esteve lá, onde fica uma área que era uma área totalmente degradada em Barcelona, de 200 hectares, na beira de um porto, há 20 anos atrás, e essa área foi totalmente redesenhada para ser um distrito de inovação, né? E é a quintessência, vamos chamar assim, de um Smart City, né? Em termos de sensores, em termos de tecnologia, etc. Mas o mais importante do que a tecnologia é o que eles conseguiram criar em linha com o que o professor Marcelo e o Elias estavam comentando. Eles criaram centros de recapacitação de pessoas excluídas da sociedade, inclusive, pessoas que não teriam condição de ter emprego mais, pessoas mais velhas, de todas as gerações, inclusive pessoas muito pobres. E eu fiquei muitíssimo impressionado que isso é o centro vital dessa área de inovação. E de lá saem startups, e de lá tem projetos inovadores que vão beneficiar a cidade de Barcelona. Tem diversas empresas, como a própria Cisco, que nós estamos aqui usando a tecnologia deles, que gravitam ao redor e que financiam e que estão ali para ajudar a capacitar essas pessoas. É um ambiente vibrante que começa por aí, tá certo? Começa por aí, em recapacitar as pessoas. E no tripé de Barcelona, para chegar nesse nível, a capacitação das pessoas é vital, porque eles não veem um Smart City sem não só a capacitação, mas sem a inclusão democrática no papel de cidadão antenado, né? O que o cidadão realmente quer? O Smart City não é tecnologia, né? Tecnologia é um enabler.
o que o cidadão realmente precisa, como que ele influencia nos caminhos que aquela cidade vai tomar. E para isso ele precisa de ter educação, porque senão não adianta, ele não sabe nem o que ele quer direito, porque ele quer o básico ainda. Né? Se a pessoa não tem educação, está no nível mais básico, na pirâmide de Maslow, ela não consegue enxergar além daquilo. Né? Então, o tripé lá passa por melhoria da infraestrutura, que eu acho que o Brasil ainda está léguas de melhorar a infraestrutura. A gente tem problema de saneamento básico no Brasil. Isso assim, é impensável num país mais avançado. Né? Então, a melhoria da infraestrutura, que obviamente passa por tecnologias mais avançadas e no próximo nível de sensores, etc., né? IoT e por aí vai. E novas tecnologias, mas essas novas tecnologias têm que trazer um retorno econômico. Não adianta aquela premissa de falar a tecnologia vai cair do céu, não vai. Os desenvolvedores de tecnologia querem ter um retorno econômico. Né? Então, esse retorno econômico tem que vir de algum tipo de financiamento, seja ele público ou privado, ou seja público e privado, através de PPPs, etc. Né? Mas ninguém desenvolve tecnologia só pela beleza da tecnologia. E você tem que ter tecnologias cada vez mais abertas, open source também, para que os cidadãos possam desenvolver em cima daquelas plataformas abertas novas aplicações. Né? E é isso que você vê acontecendo, porque a criação de uma Smart City é uma jornada, não é assim, agora eu criei uma Smart City. Ninguém criou uma Smart City. Smart Cities é um processo, não acaba nunca, tá certo? Requer uma característica que poucas cidades têm, que é uma liderança visionária. Sem uma liderança visionária, nada acontece. A liderança visionária não é visando a próxima reeleição daqui a 3 anos. Né? A liderança visionária que está pensando em 15, 20 anos. Mesmo se não for ele o eleito, ele passa a bola para que o outro continue o projeto de Smart Cities. Né? E isso eu vejo ainda muito longe da realidade política que muitas vezes eu enxergo aqui no Brasil, e aí talvez o Rogério possa ajudar nessa discussão. Eu vejo muitos projetos estanques, oportunísticos, às vezes, com um prazo de entrega curto, porque tem que acabar o meu mandato, eu tenho que mostrar que para a população que eu fiz e partir para o não é assim que funciona. Os projetos são de longo prazo, e muitas vezes a implantação de infraestrutura tem retorno de longo prazo, então não adianta quebrar ele em 5, tem que ter alguém que leve isso adiante, e não é fácil. O Barcelona teve a sorte de ter prefeitos visionários, secretários visionários durante 15, 20 anos, logo depois das Olimpíadas, e hoje é o que é. É um exemplo de Smart Cities para o mundo inteiro. Né? Mas pegando um pouco o gancho e concluindo minha fala, aquilo que você falou de ter um projeto que para no meio, né? Eu tive uma oportunidade recente, não vou dizer nomes e estados ou cidades, mas que sai uma licitação para pedir um tema que a gente é capaz de entregar, e no meio a licitação muda porque metade das pessoas que representam aquele estado ou aquela cidade acham que eles não estão prontos ainda para aplicar aquela tecnologia. Isso acontece toda hora, ou seja, as tecnologias elas são disruptivas. E muitas vezes elas fazem com que pessoas que estão há 20 anos fazendo uma atividade de uma determinada forma deixem de saber fazer daquela forma e acham que ela ficou obsoleta. Então tem toda uma disputa ali, falando, não estou pronto para essa tecnologia ainda. Sendo que, por A mais B, em termos de retorno sobre investimento, em termos de eficiência, em termos de recursos públicos aplicados, não faz nenhum sentido fazer da forma antiga. Só que o novo sempre encontra resistência. Essa é a realidade. Então, por isso, mais importante ter a liderança que eu falei antes, uma liderança que realmente pense longe. E processo de recapacitação, como o Elias falou, porque senão você sempre vai encontrar muita resistência daquelas pessoas que vão se sentir alijadas do processo. Né? A visão de longo prazo é algo Exato. absolutamente essencial para desenvolver esse tipo de projeto. Sim. E a visão de longo prazo falta muitas vezes entre nós, e agora, a bem da verdade, está faltando no mundo todo, né? Não é só no Brasil. Claro. O Brasil está dando aula de visão de curto prazo para o restante do mundo. Exato. E agora eu queria, antes de passar a palavra, Elias, que você pediu a palavra, eu queria provocar aqui as nossas representantes da banca internacional, né, que é a Bianca, do Banco Mundial, a Naê, do BNDES, a Maria Virgínia, do AFC, para nos dizer o seguinte: essa perspectiva de investimento nas cidades, investimentos de longo prazo, investimentos no planejamento, investimentos na área de educação, está no radar dos multilaterais? Está no radar, Bianca, Maria Virgínia? E a Anaê está no radar do nosso
grande BNDES, aqui uma das instituições de fomento mais importantes do mundo. Bianca, começando com a Bianca, que está de longe, ela tem direito de começar. Não que isso importe, né, agora. Mas, Marcos, claro que está no radar, quer dizer, aliás, esse é o nosso... A gente sempre tem, quando a gente está trabalhando com os nossos clientes, assim, a gente tem um olho no... Como é que é a expressão? Um olho no gato, um olho no frango? No peixe. No peixe, no peixe. Mas é um pouco isso, quer dizer, a gente, até pela essa instabilidade política, né, e partidária que a gente tem, a gente tenta, onde existem, nas cidades que a gente trabalha aqui, tem uma certa estrutura de governança confiável e tem um certo corpo inteligente, a vida inteligente, a gente se agarra neles aí e estabelece os compromissos e faz compromissos de maneira que, de vez em quando, aparece um gestor bom que dá um empurrãozinho, entendeu? Então, a gente realmente está sempre com essa visão de longo prazo. Obviamente, entendemos totalmente as necessidades políticas e a gente acha que essa é a melhor forma de inaugurar coisa, na verdade, também, entendeu? Então, sempre se você continuar nesse caminho, você sempre vai ter coisa para inaugurar, né? Se você tiver essa... Mas, assim, eu sou da área de planejamento de transportes. Eu sou engenheira, mas eu sou da área de planejamento. Mas eu não sei porquê, mas eu sou da área de planejamento. Então, e especificamente eu olho para as questões de comportamento das pessoas, de comportamento de transportes. Então, o tempo todo a gente está pensando assim, bom, mas e se as tecnologias começarem a evoluir tanto que a gente não precisa mais chegar na hora na reunião, né? E, portanto, quais são as implicações dessas decisões, essas mudanças tecnológicas para a vida real, concreta de investimento em infraestrutura, etc. Então, sempre é um pouco o que a gente está olhando. Eu fiquei feliz aí que o Luiz Eduardo mencionou a questão da infraestrutura. A gente, no Brasil, não dá para negar, a gente tem vários Brasis e várias cidades diferentes, mas ainda nas cidades ricas e grandes, a gente ainda tem uma deficiência grande de infraestrutura. Então, eu que sempre estive do lado certo da moeda, viu, Marcos, de financiamento e transporte sustentável, transporte público e tudo, fico, assim, contente de falar que isso, para mim, Smart Cities e toda a questão, toda a adaptação que a gente teve que fazer em função do Covid, etc., os princípios são os mesmos, assim, não mudam muito, sabe? E as tecnologias têm ajudado muito a gente, mas o setor de transportes, em particular, ele é bastante retrógrado, até porque ele era um setor muito moderno em algum momento, muito recentemente. Então, agora todo mundo ficou com essa ideia de que a gente era, né, assim, eu não era nascida nessa época, mas ficou com essa ideia de que a gente era moderno, que a gente era tecnológico. Agora a gente está precisando realmente de disrupção. Então, assim, a gente tem cada vez mais usado tecnologias para fazer consulta, para ouvir o que a população quer, para os nossos projetos, etc., mas eu acho que agora a gente está pronto para uma outra mudança. E essa outra mudança, ela está muito relacionada a pontos que já foram tocados por vários dos palestrantes aqui, que são as mudanças de governança, né? Projetos de tecnologia são projetos puramente de governança. A tecnologia é super legal, é a parte legal, é a parte que, né, mas acaba, às vezes, sendo um mero detalhe, sabe? E às vezes parece mais simples de resolver do que ou pelo menos, assim, pondo cabeças pensantes e tal, a gente resolve. Os de governança, mais difícil, né? E esses é o que a gente tem sempre tentado embutir aí nos nossos projetos para que a gente consiga aplicar as tecnologias que podem ajudar tanto, realmente, o nosso Brasil aí. Governança é inteligência, né? Tem a ver com educação também, né? Quer dizer, às vezes isso falta no Brasil, embora a gente tenha vários centros de excelência, né? Especialmente nessa área de transporte. Temos, por exemplo, o metrô de São Paulo é um centro de excelência, né? Em matéria de transporte, né? É um referencial para o país, mas é um local, né? A gente precisava de ter mais escolas de governo, talvez, de ter mais uma vocação mais voltada aí para o planejamento, né? E às vezes falta essa ideia de planejamento de longo prazo. A doutora Anaê e a doutora Maria Virgínia, como é que funcionam essas ideias, seja no BNDES, seja no AFC? Anaê, por favor. Bem, eu acho que, como a Bianca bem colocou, o tema da governança
ele permeia esses projetos de implantação de infraestrutura para Smart Cities. Por quê? Os projetos, eles somam duas dificuldades, vamos assim dizer. Surgem as questões ligadas ao financiamento de infraestrutura pública, que todos conhecemos as dificuldades clássicas aliadas ao fator político, com as questões também de projetos de PI. Então, são uma mescla de financiamento à infraestrutura pública, financiamento e apoio à inovação, porque envolvem tecnologias em desenvolvimento que parecem ainda longe do estado da arte. Então, são projetos que trazem uma complexidade e um somatório de dificuldades que representam um desafio para todos os atores envolvidos, não só para os financiadores, que podem colocar financiamento reembolsável ou grants, né, recursos não reembolsáveis, mas para o ente público envolvido, para garantir que aquele desenvolvimento tecnológico possa cumprir com objetivos de interesse público, como universalidade, modicidade e tantos outros. Para as empresas envolvidas, que também precisam da segurança do investimento, né, pelo investimento tecnológico, para ultrapassar os vales da morte dessa tecnologia em teste, lidar com a insegurança pública, e também para as instituições de pesquisa, instituições tecnológicas que necessariamente estariam envolvidas nesse cenário, como as ICTs, as ITs, né? Então, é um contexto que nós lemos como de parceria, e parceria envolve governança. O BNDES mira, né, esse tema já há algum tempo, seja até mesmo por meio de apoios não reembolsáveis, como nos Funtechs, e ultrapassada a fase de maior risco tecnológico, financiamento mais tradicional de longo prazo, mais clássico, eu diria, mas são temas desafiadores e que se buscam soluções diariamente para se implantar um ambiente com governança e com regras claras para essa parceria, que possa atrair capital e possa entregar um produto efetivo. Muito bem. Maria Virgínia, seu microfone está com um ruído horroroso, mas eu vou deixar você falar assim mesmo, viu? Melhorou? Melhorou um pouco. E o AFC? O que ele traz para a gente aí nessa área, Maria Virgínia? Depois, só para tranquilizar as pessoas, eu vou devolver a palavra para o Elias. O Johnny já se inscreveu e eu vou querer ouvir o Rogério sobre o que ele pode nos dizer aí do município de São Paulo, que é o cliente, né, que está aqui hoje, é o Rogério. Vamos lá, Maria Virgínia. Professor, eu falo assim, não pelo banco, né, mas a experiência de uma pessoa que trabalhou no banco e antes disso no poder público, na São Paulo Parcerias. Eu acho assim, existe um interesse dos bancos de fomento e dos multilaterais de financiar a inovação nessa área de infraestrutura, né, que seja realmente revertida numa utilidade para o cidadão. Então, seria um financiamento de infraestrutura inteligente. E, claro, se ela envolve uma eficiência energética, qualquer fator, né, de economia verde, uma redução de custo, modicidade tarifária, vai aumentando, uma inclusão de mais pessoas no serviço, claro que vai aumentando o interesse. Mas a agenda de fomento do multilateral, do próprio BNDES, claro que ela é limitada, né? Porque você precisa de um governo que lance um projeto para você financiar, ou de um governo que venha pelo menos te pedir para estruturar um determinado projeto, que é mais conectado com o que eu faço. Então, essa liderança da agência de Smart City, não de inclusão, de um mero elemento digital nas coisas, mas de
de um efetivo projeto de inclusão de pessoas, de serviços melhores, ela acaba tendo que ser criada, né? A liderança dessa iniciativa sempre acaba ficando com os municípios, os estados nacionais. Obrigado, Virgínia. Elias, contigo, meu caro. Desculpa, professor Marco, mas eu falo bastante, né? Mas eu só queria... Eu vi a fala do Luiz Eduardo, e aí eu só queria complementar a fala dele, porque eu acho interessante o ponto que ele falou aqui. Eu acho que, realmente, a gente tem vários projetos conectados. Ele falou da visão de ter um prefeito com uma visão, ser visionário, né? Mas, historicamente, no Brasil, a gente já teve vários prefeitos visionários, né? A gente pode colocar na história, a gente teve vários, principalmente em São Paulo, né? Lá em 1910, um prefeito que já estava planejando a construção do metrô, mas já tinha antes dele, no final do século XVIII, já tinha um prefeito pensando no metrô, né? Vídeo 23 de maio, que não foi para frente o metrô. Mas o ponto não adianta a gente só ter um prefeito visionário. Ele tem a dificuldade dele engajar os demais secretários, né? De novo, a gente ainda tem a gente fala muito de governança, mas a gente ainda tem cada um no seu silo. Então a gente tem um secretário de mobilidade urbana, a gente tem um secretário da saúde, eu tenho um secretário de educação, mas que eles não se conversam. Então não basta ter um prefeito visionário. Esse já é o primeiro problema. De novo, eu concordo com a visão do Luiz Eduardo, eu só estou dando mais a dificuldade, quer dizer, não basta ser só ele, é importante ter, que ele é o cabeça central, mas você também precisa ter um corpo, né, ali executivo que também tenha essa visão visionária, ou pelo menos integradora. E aí, o próximo prefeito ele também tem que continuar com essa visão visionária. E ele não pensar em partido, mas ele pensar de novo no cidadão, para ele continuar os programas e os projetos. Desculpa. Eu acho que está corretíssimo. O Brasil é uma estrutura federativa e você tem falhas de coordenação nos níveis federais, né? da União para os estados, para os municípios, entre os municípios de uma dada região. Às vezes você consegue mecanismos institucionais de solução para isso. A gente está trabalhando, eu trabalho atualmente com a Bianca, eu sou empregado da Bianca, contratado pela Bianca num projeto que tem esse desafio, o desafio de construção de um sistema numa região metropolitana. E era muito complicado. Quer dizer, teve que existir aí um olhar um pouco mais experimentado para tentar fazer com que o arranjo institucional, pelo menos no papel, ele funcionasse. Porque às vezes ele não funciona nem no papel, por conta das dificuldades que nós temos a partir da aplicação do texto constitucional e das constituições estaduais e das leis municipais. Mas acho que a gente tem que tentar superar isso, e não tenho fórmula mágica. Maria Virgínia quer falar de novo, e eu queria ouvir o Rogério e o Johnny também. Mas eu acho que pensar em governar a partir de eixos de política pública, que fossem consensados nos diferentes níveis, o nacional e o subnacional, tornaria quer dizer, essas políticas, né, um pouco mais continuadas, né? Mas, quer dizer, de certo modo, é reinventar o governo brasileiro, porque o governo brasileiro não funciona assim. Ele não funciona a partir de políticas públicas, ele é realmente uma corrida atrás do tempo, porque a agenda eleitoral impõe ao presidente, aos governadores, aos prefeitos que apresentem realizações muito rápidas e, ao mesmo tempo, que inovem nessa agenda, né? Agora não, agora o pessoal está se acostumando a mudar o nome das coisas e inaugurar a mesma coisa que o outro já tinha feito. É um avanço, né? Se pelo menos dá sequência ao que já vinha sendo feito, muda um pouquinho o nome, muda a roupinha, põe uma roupinha nova, passa um batonzinho e põe na política para rodar. Eu acho que não é tão ruim, é pior quando o sujeito quer inventar do zero e descontinua totalmente a política anterior.
eu vou ficar falando aqui um tempão. Queria Não, passar Antônio, a agora tá. palavra para o Johnny, que está há bastante tempo ansioso para falar, e depois quero ouvir o Rogério, aí para que o Rogério nos diga o seguinte, como que ele enxerga o município de São Paulo, que é muito importante nisso, o que está sendo montado, o que está sendo pensado. Johnny? Obrigado, Marcos. Uma das coisas mais importantes que a gente está tratando aqui é a viabilidade, né? Quer dizer, o tema desse debate aqui é como financiar e como permitir o financiamento dessas coisas que a gente chama de cidade inteligente. Paulatinamente, elas vão começando a tomar realidade, né? Mas não existem ainda, de fato. Você tem Barcelona, você tem algumas coisas, mas o Elias colocou muito bem. A questão é uma questão de pensar a cidade de outra forma, né? De uma forma mais completa. Eu concordo plenamente que isso extrapola aquilo que normalmente se chama de plano diretor, né? A Bianca colocou também de uma forma bastante interessante, que é o ambiente bancário, o ambiente de fomento, ou seja, o capital que precisa na outra ponta, desesperadamente, talvez até eu peço perdão para vocês que estão dentro do sistema, né? Mas, de uma certa forma, se você for analisar a disponibilidade de capital e a liquidez dos capitais que são historicamente voltados para fomentar o desenvolvimento, nós não estamos mal num ponto da história. Hoje a gente tem capital que está mais líquido do que nos últimos 20 anos, por conta da expansão da base de capital, por conta da expansão da riqueza mundial também. Parte importantíssima dessa expansão, eu gostaria de chamar aqui todos para um ponto que é muito, muito claro, né? Se você olha para as estatísticas, mas a gente teve uma expansão de 20 trilhões para cerca de 95 trilhões de dólares nos últimos 20 anos, né? Quer dizer, essa é uma expansão somente do market cap value, né? Quer dizer, não estou falando de outros bens, mas aquilo que se pode, são dados do Banco Mundial, do market cap value de todas as empresas negociadas, teve uma expansão bastante robusta da base de capital. Grande parte dessa expansão veio com as novas economias de as a service, veio com as novas economias de exploração de serviços contínuos e renda recorrente tecnológica, né? Isso é só um fato. Não a necessidade aqui não é de polemizar. Eu estou querendo refletir um pouco em cima de um ponto que toca ao ponto da tecnologia em todos os aspectos. E é pouco discutido pelos bancos e pouco discutido por nós no lado da tecnologia em si. E esse ponto é o seguinte: as tecnologias, elas incluem um fator de risco significativo nesses projetos de Smart City. O risco é um risco difícil de ser avaliado. O Banco Mundial fez, há um certo tempo atrás, aqui em São Paulo, um grande esforço trouxe todos os bancos do Grupo Banco Mundial, inclusive o BNDES esteve lá também, foi mais de 400 pessoas, e a gente discutiu exatamente esse ponto, quer dizer, o ponto do risco nos investimentos de Smart City, notadamente de, por exemplo, uso da contribuição de iluminação pública em projetos de iluminação pública. O Brasil foi colocado como um elemento, pelo Banco Mundial, um dos países que lideram essa discussão, porque a característica da COSIC no Brasil é diferente do que nos outros países, ela é earmarked. Então, por exemplo, uma coisa interessante, a MIGA, como agência de mitigação de riscos do Banco Mundial, não se aplicaria a esses projetos de Smart City levados no Brasil, por conta da robustez das garantias possíveis de serem montadas com essas contribuições. Mas a gente já evoluiu bastante daquele tempo para cá, e a evolução foi boa. A evolução foi na direção da sustentabilidade. Quer dizer, a gente falou um pouco dos ODS, mas é um pouco mais do que isso, né? Quer dizer, os propósitos de sustentabilidade, quer dizer, a aplicação da ISO 37100, da 122, 123 e a 120, que são aquela grande discussão. Os últimos 10 anos foram dominados por essa discussão, em que nós participamos presentemente, como votantes, inclusive, nesse processo. Aqui no Brasil, a gente... algumas das legislações que hoje estão chegando na PEC, né? A PEC da 149A, por exemplo, que é a emenda constitucional que institui a COSIP e que especifica se ela pode ou não ser utilizada para investimentos de fibra ótica, de qualquer outra infraestrutura, a resposta é talvez sim. Agora esse nosso texto da PEC 149A está caminhando, né? A gente vê ele caminhando dentro do Congresso
indo para a discussão. Então, o que acontece aqui? Em um ponto só, eu acho que a gente pode, com perdão do abuso da palavra, perdão da palavra que já foi muito malhada por todos, a sustentabilidade está no centro da discussão desses investimentos, né? Quer dizer, e o que significa, quando eu falo sustentabilidade, do ponto de vista do banco, é que, se eu me colocar no ponto de vista do banco, eu quero ver aquele capital florescendo nos próximos 20 anos. Eu vou fazer uma pequena anedota aqui, que a gente conversou no BNDES há um certo tempo atrás, há alguns anos atrás, que é a postura do capital inteligente, né, do capital de investimento de desenvolvimento. Então, o mesmo gestor de capital, de bens de capital, resolve ou investir nessa indústria química, que está aqui, numa certa posição do Rio, ou investir em um conjunto habitacional, escolas e infraestrutura educacional um pouco abaixo do Rio, tá certo? O valor é o mesmo, R$1 bilhão nos dois investimentos. Daqui 20 anos, se aquele investimento de R$1 bilhão, seguindo corporate finance, foi feito naquele complexo químico, daqui 20 anos, aquelas escolas e aqueles prédios são ambientes degradados da comunidade. Aquelas escolas, aqueles prédios têm câncer, têm crianças de baixa renda, crianças que não conseguem aprender por causa da poluição que há no Rio, tá certo? O Rio da economia, levando esse capital com baixa inteligência de investimento, degrada a sua qualidade. Então, quando a gente fala de aumento de sustentabilidade, estamos falando de sustentabilidade nessa direção. Quer dizer, a cidade inteligente, ela é um bom meio de discussão dessa inteligência de investimento. Só para terminar, eu gostaria de colocar um outro aspecto importante que é central nessa discussão. Quando a gente fala de tecnologias em cidade inteligente, nós estamos necessariamente falando de infraestruturas, tá certo? Todos falaram aqui em infraestruturas. Na verdade, a gente trata isso hoje com uma visão um pouco mais madura. É a infraestrutura das infraestruturas. Este momento, no mundo inteiro, não é um momento de aplicação. Não é um momento de você colocar milhões de sensores no campo e fazer uma nova aplicação e ganhar a eleição por causa disso. Quer dizer, esse é um momento de reflexão e de introspecção no ambiente de infraestrutura. Quer dizer, a gente que faz infraestrutura todos os dias, né? Que olha a tierização das redes de fibra ótica, que olha os data centers, que olha como proteger esses sensores, como você conferir aquilo que a gente chama de governança cibernética, ou seja, como eu coloco a infraestrutura de segurança cibernética no centro e à frente na discussão do provimento das infraestruturas aqui. Quando eu vou falar com um banco se o projeto é ou não sustentável, se eu estiver fazendo o projeto correto, eu conseguirei responder algumas perguntas. Qual é o risco cibernético desse projeto? Quanto exposto eu estou para a guerra cibernética, por exemplo? Quanto exposto eu estou para que aqueles sensores inovadores e disruptivos e totalmente desprovidos de segurança cibernética, quanto que aqueles sensores interferem no sistema de semáforos da cidade? Quanto que aqueles sensores interferem no sistema de saúde da cidade, saúde remota? Esse é um ponto fundamental, essencial, para que o banco discuta. Ou seja, vocês que estão ali do outro lado da linha, né? Vocês que são banco, a sua contribuição na discussão é essencial, porque o mercado só vai na direção que o banco quiser que ele vá. Esse é um ponto essencial. Não sejam liderados, liderem. O ponto aqui é um ponto essencial e é um momento importante da discussão da tecnologia mesmo. Mais do que isso, se você estiver falando de provimento de infraestrutura, uma outra visão interessante, né? Eu tenho câmeras de segurança espalhadas pela cidade e essas câmeras são ótimas. Elas conseguem fazer, por exemplo, com que a gente verifique o andamento de um crime acontecendo, tá certo? E elas são perfeitas. Portanto, a cidade, no segundo momento, ela resolve diminuir o investimento em policiamento ostensivo por conta das câmeras. Aí o que eu estou fazendo é substituição de infraestruturas, uma coisa que naturalmente acontece porque você anda na direção da modicidade, tá certo? Então, eu eficientizo os meus recursos policiais que estão ali para fazer o policiamento ostensivo e confio nas câmeras. Mas essas câmeras são câmeras 3G que são fácil e trivialmente apagáveis. Fácil e trivialmente tiradas do processo da rede. Basta uma maretinha de 3G simples, por menos R$10 mil, coloco do lado da câmera, ela apaga simplesmente e eu consigo fazer o meu sequestro tranquilamente, sem nenhuma imagem sendo capturada. Ou seja, eu não posso permitir que as infraestruturas automáticas que nós estamos desenvolvendo neste momento
promovam a substituição de infraestruturas institucionais a ponto de deixar a cidade, ponto número 1, dependente dessa infraestrutura, ponto número 2, mais frágil do que ela já é. Então, para terminar tudo, eu gostaria de colocar, é o final mesmo, é a última ideia que estou colocando aqui para vocês. Para terminar tudo, eu preciso colocar uma questão fundamental, que é a questão dos direitos cibernéticos, né? Sustentabilidade é aquela que responde à pergunta simples: o cidadão tem capacidade de exercer os seus direitos cibernéticos nesse projeto? Ou seja, eu tenho uma expectativa razoável de segurança quando eu saio pela cidade. Chama-se exatamente isso, uma expectativa razoável de segurança. É o meu direito à segurança naquela cidade. No ambiente cibernético, eu também tenho uma expectativa razoável de segurança cibernética. Esse projeto ele é sustentável em termos cibernéticos? Ele garante o meu direito à segurança cibernética no futuro? Consegui responder essa pergunta? Então o projeto recebe uma nota positiva, uma estrelinha do banco. E é isso que conduz a tecnologia. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é buscar o Project Finance, a lógica de Project Finance, mesmo que a gente esteja falando de projetos menores, tá certo? Que não exijam uma cesta de garantias, que não exista uma robusta grupo de bancos, etc. Eu não estou falando de canal de Suez, eu estou falando de usar Project Finance para o semáforo da cidade. Ou seja, para aqueles 100 milhões, para aqueles 200 milhões de reais, e não para aqueles bilhões, tá certo? Quando a gente conseguir colocar a lógica de Project Finance na linha de viabilização dos investimentos, nós estamos colocando na mão do banco o direito de fazer o acompanhamento da sustentabilidade por estatuto do processo de endividamento. E isso é uma contribuição importante. Contribuição que vocês conseguem dar para o processo da tecnologia em si. Nós, da tecnologia, vamos na direção que o capital nos pede, tá certo? Então, está no cetro, na mão do capital, e dizer qual é essa direção. E isso é muito importante. Esse é um momento da história da tecnologia, da história da sustentabilidade, da história do amadurecimento do que é sustentável e da história do capital que vai querer apoiar a sustentabilidade. Há um momento de inflexão de todas essas camadas. Esse é um momento bom, é uma oportunidade que a gente tem para galvanizar esse momento. Obrigado. Legal, Johnny. Acho que é uma visão otimista essa do Johnny, que está dizendo o seguinte, que a gente está num momento também que pode dar um salto, né? E esse salto pode conciliar diferentes valores aí, relacionados à sustentabilidade, ao melhor planejamento, a projetos mais seguros do ponto de vista de sua aplicação, tudo isso levando o Estado a gastar de maneira mais racional, né? O Estado vai gastar, vai chegar uma hora, vai gastar com tecnologia nas cidades. O grande desafio e acho que esse é um desafio também para os multilaterais aqui, também para o BNDES, de certa maneira, não colocar o selo dessas instituições em projetos que sejam projetos só de dispêndio de dinheiro público, sem sustentabilidade, né, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista cibernético, como você falou. Eu gostei desse negócio de sustentabilidade cibernética. A gente aprende cada coisa nesses encontros. Vamos lá. Rogério, fala para a gente o que o município vai fazer. Depois tem um monte de gente querendo falar e eu já queria lançar um segundo desafio, porque a conversa está boa, mas a gente está chegando rapidinho no tempo final. Acho que a gente teria que abordar um pouco a questão das PPPs, quer dizer, PPP que a gente vai usar nessa área da cidade inteligente. Se é PPP, então a questão das garantias é importante, né? Em quanto tempo esses projetos vão ser financiados, porque a gente está tratando de uma tecnologia que todo dia está mudando, né? Então não adianta falar, vou financiar isso aqui em 30 anos, porque o nível de reinvestimento deve ser alto. Não sei o que vocês estão pensando a respeito disso, queria ouvi-los, não tenho mais questões do que respostas. Mas antes de todo mundo, o Rogério, e depois eu tenho uma fila aqui, que depois eu passo, que é a Maria Virgínia, a Bianca, a Anaê e o professor Marcelo. Rogério. Bom, Marcos, obrigado pelo convite aí. E eu fiquei por último, aí eu vou ser meio policial mal da história aqui. Eu vou falar de basicamente todos os defeitos que tem para não conseguir fazer Smart City até hoje na cidade, né? Então, assim, primeiro ponto que eu sinto muita falta, assim, é porque eu tenho formação em arquitetura na FAO,
em Direito na São Francisco, e a gente vê discussões muito grandes lá na São Francisco já, e na FAO, que deveria ser o berço de pessoal estudar a história da cidade, estudar a cidade, né? Ninguém fala nada disso, pouquíssimos grupos lá que estão trabalhando com Smart City, assim, é uma dificuldade enorme lá de planejamento. Mas, por outro lado, Smart City é uma oportunidade de planejamento urbano enorme, porque você vai recolher dados, por exemplo, quando a gente faz aqui na Câmara Municipal, por exemplo, a gente faz um plano diretor aqui. Eu acompanhei o último plano diretor agora, foi 2014. O plano diretor é para ter 10 anos com revisão e mais 10 depois da revisão. Então, assim, o espectro dele é de 20 anos. É para ele ter essa vida útil, ele tem um longo prazo e tal, e ele é para revista em 10 anos. Hoje dá para a gente rever daqui meia hora, com tecnologia do Waze, por exemplo, entendeu? Dá para saber se o plano diretor está funcionando ou não, agora, nesse segundo. Então, assim, é uma ferramenta de planejamento urbano completamente ultrapassada. Plano diretor hoje não serve para absolutamente nada. Zoneamento, menos ainda. Então, assim, os arquitetos na FAO lá, que eu adoro, a faculdade que eu me formei, que eu adoro, mas, assim, eles estão no século XIX ainda, no planejamento urbano. Eles não estão acompanhando isso aí e precisam correr muito atrás disso. Eu sinto muita falta disso, eu não tenho esse feedback da academia à arquitetura. Então, assim, principalmente isso. Agora, como tem essa oportunidade de planejamento urbano, eu acho que é fácil atraí-los, assim. Eu estou tentando, ainda não consegui o toque de Midas disso aí, mas eu acho que eles vão acabar vindo para junto aqui, principalmente aqui junto do governo, né? Outro problema que tem muito também é o problema legal mesmo, né? Não tem estrutura legal para isso, assim. Então, assim, a lei de licitações é horrorosa, né? Não sei como é que vocês trabalham já. Talvez o professor Marcos goste dela lá, minimamente, mas, assim, para nós aqui é terrível, assim. Você pega pessoas, por exemplo, de e-government, da Estônia, lá, por exemplo, eles usam contrato inteligente lá, com tecnologia de blockchain, coisas desse tipo. Então, assim, a gente está também no século XIX, acho que no século XVIII, em licitações, né? Então, esse tipo de tecnologia legal precisa mudar muito rapidamente também. A gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, um problema, olha que ridículo que chega a ser. A gente não sabe de quem que é a calçada. A calçada é pública, é privada, é do dono da concessionária. De quem que é a calçada? Não sei. Hoje eu não sei. A PPP mais mal sucedida, Rogério. Essa é a PPP mais mal sucedida que existe. Exatamente. Exatamente, Bianca, concordo integralmente. E aí a gente está aqui no Legislativo tentando consertar algumas coisas desse tipo lá, mas tem coisas muito... Eu vi a fala do Elias lá, que ele falou de PPPs e tal, coisas do começo do século XX ainda, e tem uma PPP de 1910, que na verdade fez aquele entorno todo do Teatro Municipal ali, que chama de Centro Novo. Aquilo lá foi feito via PPP. É uma parceria público-privada, algumas pessoas se uniram lá para fazer aquele arruamento com os benefícios públicos. É isso. Então, assim, é uma PPP? É uma PPP já. Então, assim, por que não copiar esse modelo já para outras coisas, já no dia a dia agora, né? E outra coisa que acontece, assim, como tem esse problema de governo mesmo, também, de governo começar a acabar e tal, eu não acredito muito que depende do governante, assim, a gente tem que suplantar isso. Então tem que ter mecanismos legais que sejam que cuidem da democracia e cuidem da evolução da cidade, da infraestrutura, independente do governo. Então, se está esquerda, direita, se está um governo ruim ou bom, então pouco importa. O carro vai andando. E aqui a gente tem poucos mecanismos jurídicos para poder garantir isso. Aqui na Câmara, o professor Marcos sabe, lá a gente está tentando aprovar aqui o que a gente chamou de meio marco civil da internet, da Smart City em São Paulo. É o PL 830 de 17. Com esse PL, a gente tenta fazer o seguinte, a gente tenta garantir, tomar alguns cuidados. Por exemplo, não dá para a gente vender dados, por exemplo, dados públicos. E tem a Lei de Proteção de Dados já. Esse PL é de 2017, a Lei de Proteção de Dados é de 2018. A gente já incorporou agora no substitutivo já algumas ideias dela. Então, assim, já está a ideia de proteção de dados, porque assim, é a coisa mais óbvia de vender, é a coisa pior para a cidade para vender, tem outras coisas muito mais interessantes para fazer, mas, assim, em geral, é por aí que começa a história. Então, assim, a gente está tomando bastante cuidado em relação aos dados. Agora, tomando esses cuidados mínimos aí, de proteção do indivíduo, dos dados em si, o que a gente quer, de fato, é atrair capital. Então, aí, a pergunta principal aqui do debate, aí, como atrair capital?
do ponto de vista legal, da legislação aqui, do legislador, né, que a gente está fazendo aqui, estou falando em nome do presidente da Câmara, Eduardo Tuma, o que eles estão fazendo? O que a gente está fazendo? A gente está tentando atrair o pessoal, o capital, com segurança jurídica. Então, o que começa? Por exemplo, empresa grande, o que eles pedem mais? Licenciamento prévio. Então, por exemplo, eu vou fazer uma avenida aqui. O que eu quero fazer? Eu quero que ela já esteja licenciada, porque senão o risco é enorme. Pode mudar governo e aí não está licenciado, está no meio do licenciamento, está licenciado ou não está, a calçada é minha ou é sua. Chega nesse nível de discussão e aí não avança em nada. Então, principalmente para esse tipo de infraestrutura, e eu acho que o gargalo de Smart City é esse, a infraestrutura urbana, né? Infraestrutura de grande, pesada. Essa infraestrutura só é atraída com licenciamento prévio. É difícil se atrair sem ter minimamente isso. E agora, para atraindo essas empresas, a gente acaba atraindo as empresas menores, e com as empresas menores, aí a gente tem outros mecanismos, né? Precisa ter fomento, aí precisa ter outros tipos de coisa. Mas aí em geral, essa parte menor é que é mais visível, né? Pessoas veem um aplicativo lá, mas não sabem como que ele está funcionando ali, né? Se tem 5G, se não tem, como é que está aquilo lá, né? E aí, bom, em linhas gerais é isso aí. Eu vou dar só um exemplo, como é que a gente conseguiu fazer, para vocês terem uma ideia da dificuldade que é trabalhar no setor público, tentando fazer ambientes inteligentes. A gente vai conseguir fazer agora, até o final do ano, o bairro inteligente de São Paulo, no entorno da Vila Mariana, ali da Escola Paulista de Medicina. E aí, como é que a gente fez isso? A gente hackeou a cidade, hackeou mesmo. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma verba de gabinete do vereador Eduardo Tuma aqui. A gente mandou a verba de gabinete para a Secretaria de Direitos Humanos, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com isso, e a Secretaria de Direitos Humanos conseguiu jogar num projeto de pesquisa da Escola Paulista de Medicina, que é uma bengala eletrônica, uma bengala digital, para fazer as pessoas cegas irem do metrô até a porta do Hospital São Paulo, ali na Vila Mariana. Dá umas 4 quadras ali. Então, conseguiu chegar a verba, estão implantando os beacons, vai ser por tecnologia de beacon lá, e as pessoas já estão testando a bengala eletrônica. Então, assim, vai ser um bairro minimamente uma tecnologia inteligente, um teste, né, um modelo ali, mas que a gente conseguiu fazer de uma maneira completamente maluca do ponto de vista jurídico e de administrativo. Porque não tem mecanismo jurídico administrativo para isso. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está tentando ver se a gente consegue aprovar essa lei até o final do ano também, essa do marco de Smart City. A gente está propondo agora um bairro inteligente mesmo, nesse entorno aí, para poder ficar mais fácil de ter PPPs lá para o bairro. E a gente quer, pelo menos, ter minimamente esses mecanismos jurídicos aí até o final do ano, final do ano que vem, para a gente ter um mecanismo que realmente funcione minimamente na cidade, né? Porque... Bem, Rogério. Pois não, Marcos. Valeu. Rogério, o PL repete para a gente, é o PL 830 de 2017. Deixa eu só confirmar o número aqui. Eu vou colocar o número no chat aqui. Como é que é? O marco o quê? Marco legal a gente da chamando... Smart City em São Paulo, é isso? Tá bom, isso é importante, é uma novidade importante para a gente. Eu queria... o tempo está correndo, eu queria passar a palavra para a Bianca, que pediu a palavra já há algum tempo. Vamos lá, Bianca. Oi, Marcos. Não, obrigada. Só adicionar aqui algumas coisas nessa conversa. Eu acho que a gente tem, inclusive, um recurso do UK, né, que a gente está trabalhando com São Paulo, e ele é bem focado na área de mobilidade. Então, a gente tem trabalhado nos assuntos, no cruzamento do Smart Cities com mobilidade. Então, a gente está bem ali nessas dificuldades que o Rogério levantou e as oportunidades também aí acredito muito nesses pequenos pilotos demonstrativos aí, porque eles fazem a diferença. Então, a gente sempre tentando um mix aqui de coisas. A gente olhou muito para essa questão do arcabouço legal para inovações e a preparação até o aculturamento das agências, né? Às vezes a lei já existe e eles já podem fazer, só que não falta aí o último passo. Mas uma das coisas que o Johnny trouxe antes, eu acho que, assim, é isso mesmo, quer dizer, a forma como a gente olha para projetos, são projetos sustentáveis de todos os pontos de vista, né? No caso do Banco Mundial e EFC, um ponto de vista, são projetos verdes, são projetos socialmente
adequados, etc., mas também a sustentabilidade financeira. É sempre um jogo completo, assim, e cada um puxa para um lado, porque a gente trabalha em equipes multidisciplinares, né? Então a coisa realmente fica uma série de exigências. Então, quando a gente está falando tecnologias novas, por exemplo, todos os new mobility, né? A gente olha, poxa, mas o que elas vão trazer para as cidades? Vai ficar um monte de patinete jogado? Vai ter mais acidente de trânsito? Vai integrar bem com o metrô? Tem espaço suficiente nas ruas para todo mundo andar de Uber? Né? A gente está olhando sempre para todos esses aspectos e às vezes quer dizer, e arriscando às vezes um pouco, obviamente que o Banco Mundial não tem muita capacidade de arriscar, né? A gente é uma instituição muito grande para ser arriscada, mas incentivando essas iniciativas em pilotos, etc. E uma das coisas que a gente tem na questão das PPPs, né, tentado enfocar cada vez mais em que o setor de transportes é reativo e não quer, porque tem os seus turfs, né, tem os seus terrenos já privatizados, inclusive, né? Mas ali com cada um é dono de um pedaço, né? É você ter que tipo de serviço você quer prestar? É pensar no outcome que você quer, né? E não na tecnologia. A gente tem o setor de transportes é muito assim, não, vamos definir qual que é a tecnologia que a gente quer. Não, eu não quero, não é tecnologia, é o que eu quero alcançar com ela. Deixa o mercado te responder com a tecnologia mais adequada para isso. Muito difícil mudar essa mentalidade. Até porque essas pessoas no setor de transportes foram desenvolvedoras de tecnologia em algum momento, né? Mas essa digamos, a mudança de paradigma que a gente tem tentado empreender, por exemplo, com esse recurso do UK Prosperity Fund, né? Vamos sair da definição da tecnologia para a definição do que você quer atingir com ela. E não é fácil. Mas continuamos tentando. Tá bom, Bianca, obrigado. O Rogério, eu te cortei aí. Você ia dizer alguma coisa? Posso tocar. Então, Maria Virgínia. Agora eu cortei ele de novo. Olha lá, Rogério, desculpa. Não, professor, só complementando a fala do Elias, sobre a questão da governança, eu concordo que tem o mais importante nisso tudo é resolver a governança para a gente ver como implementar smart cities sustentáveis e inclusivas. Mas eu não acho que é um problema ali na burocracia, os secretários não concordam. Eu acho que a gente tem um problema, até porque o secretário é demissível ad nutum, né, no executivo. Eu acho que o problema são os grupos de interesse. Esse sim, não, e não há muitas vezes a transparência não é o suficiente para dar visibilidade ao que esses grupos fazem. Então, a gente tem um exemplo aqui, iluminação pública, né? Nesse sentido, foi muito legal quando multilaterais e o BNDES conseguiram fazer pools de projetos e conseguir passar a sua melhor recomendação. Mas a pressão de grupos de interesse nesses projetos para direcionar ao modo que eles queriam é muito grande. E São Paulo vai ficar com lâmpada de vapor de sódio, não vai ter nem a iluminação pública, quanto mais fibra ótica e etc., até resolver a questão. E nas cidades eu acho que isso é muito importante, assim, verificar a influência dos grupos de interesse e como é que a administração e a sociedade se blinda disso e busca o melhor para si própria. A fibra ótica, a essas alturas, demorou tanto que talvez seja melhor esperar o 5G, né? Talvez seja mais barato. Mas, enfim, a Anaê queria falar, mas eu acho que ela caiu. Então, eu vou passar a palavra para a Ana Figueroa. Eu queria complementar um pouco o que o Elias falou, que realmente a gente, olhando do lado privado, a gente sente falta de um projeto bem estruturado em todas as vertentes para a cidade, que seja amplamente estruturado e que a gente acredita que não é um projeto, um grande projeto, uma grande mudança, um gigantesco investimento, que é um importante para se fazer esses investimentos em infraestruturas inteligentes. A gente acredita que tem um caminho que não precisa ser estruturado através de grandes projetos, de grandes investimentos, né? E sim estruturado através de um projeto que conecte bem todas as áreas da cidade e os cidadãos incluídos nesse interesse do projeto.
e trabalhando primeiramente a parte de eficientização, para que você também traga uma saúde financeira melhor para o município que possa assegurar essa continuidade. Porque o que a gente vê muito hoje é que, às vezes, o município consegue levar adiante um único projeto. E ali, às vezes, dependendo se for uma PPP, que é o tema que a gente está tratando, ele vai ficar ali naquele projeto 20 anos, e provavelmente no tempo dessa PPP, esse projeto vai se obsoletar. E não vai permitir a inclusão de novas tecnologias, novos serviços, o melhoramento do espaço público, a inclusão de novas vertentes sociais. Então, a gente acredita mais que seja um projeto inicial bem construído e aberto e implantado passo a passo em programas a partir de eficientização, melhoria, redução de custo, para que o ente privado também tenha segurança de incluir seu capital num projeto que vai ter continuidade e, com isso, o risco dele vai ser mais controlado. Obrigado, Ana. Eu acho que é isso mesmo. É importante também saber o objetivo, né? Porque os recursos públicos também são finitos, né? Então não dá para atacar para todos os lados, há uma escolha a ser feita, e essa escolha ela tem que ser a mais virtuosa, aquela que gere maior número de externalidades positivas e que ancore, digamos assim, no bom sentido, um círculo virtuoso de inovações na administração pública, né? Senão há uma tendência de você fazer um projeto muito, muito localizado, gastar o dinheiro público ali, até conseguir algum tipo de objetivo, mas sem que isso se estenda para criar um ambiente de inovação na cidade como um todo. Meu modo de ver, Ana. O professor Marcelo, que foi o primeiro a falar, não será o último, porque acho que a Anaê está tendo problemas de conexão. Então, talvez o professor Marcelo encerre nosso debate. Começou e vai encerrar. É um círculo perfeito, fizemos. E ele vai defender a FAO, eu sei disso, porque o Conecte Cidades tem gente da FAO, tem arquitetos, tem engenheiro, tem gente do direito que não entende nada, mas vai lá dar uns palpites, né, professor Marcelo? É isso aí, eu queria fazer um comentário exatamente sobre isso com o Rogério. Eu sabia que você era da FAO, é muito bom saber disso. Bom, primeiro tem uma vingança, né? Que é quem mandou a FAO se distanciar da FOB, né? Meu pai é engenheiro civil e engenheiro arquiteto, um dos últimos, né? Porque ele se formou na arquitetura em 49, né? E 1 ou 2 anos depois a FAO deu seu grito de independência. Mas tem uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com o Rogério, que é o seguinte: eu tenho uma disciplina na graduação que é gestão de cidades inteligentes, etc. e tal. E é uma disciplina optativa, quer dizer, ela não faz parte da grade regular de nenhum curso, né? Inclusive, a primeira vez que eu dei a disciplina, eu fiquei muito preocupado. Não vai ter 15 alunos, não vai ter disciplina. Não, teve 90 inscritos na primeira versão. Esse ano eu estou na 4ª versão. Eu tenho 9 alunos da FAO, viu, Rogério? E 2 da São Francisco, viu, Marcos? Muito bem. Interessantíssimo. Tem gente de tudo quanto é lugar. O assunto é interessante. É um assunto de cidadania, quase, né? Então, é muito bom. Mas a intervenção que eu queria fazer era uma outra questão que a gente está discutindo aí, a questão do longo prazo. Primeiro que no Brasil ninguém sabe o que é longo prazo, certo? Eu nunca me esqueço um aluno meu que dizia o seguinte: trabalhava no Deutsche Bank, né? Aí o chefe dele na Alemanha falou, estava apavorado porque a comunidade europeia mudou uma regra que ia atrapalhar o trabalho dele, toda a programação do trabalho dele, não sei o quê. Evidentemente, ele foi se colocar à disposição do chefe: olha, minha equipe aqui está mais ou menos tranquila, qual é o seu prazo, né? Acostumado com os nossos planos econômicos, que os mais novinhos não devem lembrar disso, mas era assim, né? Muda a moeda na segunda, tem feriado bancário para o pessoal de TI assustar as coisas, né? Qual é o prazo? 2 anos.
Ué, 2 anos? Por que você está preocupado? Porque estragou o meu plano de 5 anos. Quer dizer, essa é a cultura do europeu, pelo menos dos alemães, né? Londres, o planejamento de longo prazo de Londres é 50 anos. Né? E eu queria comentar que é um trabalho que a gente tem feito no nosso grupo, que ele, na verdade, se originou com o professor Alcino, da FEA. O professor Alcino faleceu, infelizmente, no começo do ano, mas a gente tem pessoas que trabalharam com ele e estão dando continuidade a esse trabalho, né? O professor Alberto, inclusive, hoje, ele dá continuidade lá na FEA disso, que é um processo prospectivo, que ele chama, que é feito em várias cidades ao redor do mundo, né? E aqui no Brasil, o professor Alcino trouxe, que é, no fundo, um planejamento de longo prazo, pelo menos 20 anos, e com a participação da sociedade civil. Quer dizer, o ciclo quadrienal coisas dos trilhos. E tem alguns casos interessantíssimos. Maringá, aliás, esteve visitando o nosso grupo, o Silvio, que foi prefeito de Maringá. Eu fui prefeito 8 anos, não sei o quê, parará. Eu falei, mas o mérito da minha gestão não é meu. O mérito é da sociedade civil organizada que estabelece um plano com horizonte de longo prazo, não sei o quê. E nós temos trabalhado com isso. O convencendo algumas cidades a fazer. São Paulo, Rogério, não sei como fazer. Sociedade civil organizada numa cidade de 20 milhões é uma coisa. Uma cidade com 100 mil habitantes, 500 mil habitantes é outra coisa, né? E a gente tem feito com algumas pequenas cidades isso e tem sido muito interessante. Levar através da junta comercial, através da Associação dos Engenheiros, entenderam? E tem sido muito interessante essa iniciativa. E tem alguns projetos em andamento. O Silvio, que foi prefeito de Maringá, trabalha hoje na Câmara de Comércio, não sei o quê, pregando, digamos, essa forma de gestão de longo prazo. E eles fazem uma coisa muito simples. Eles convidam os candidatos e dizem, olha, a nossa visão da cidade de 20 anos é essa. Você, como candidato a vereador ou a prefeito, qual a sua contribuição dentro desse plano? E aí a coisa alinha. Maringá teve o primeiro plano em 1996, de 20 anos, né? E venceu em 2017, agora eles têm um plano 2030 e assim por diante. É uma coisa muito interessante, que é um envolvimento para o cidadão se apropriar como digamos, proprietário da cidade que quer que as coisas aconteçam no longo prazo, independente de quem seja que esteja no governo. Então, os interesses, evidentemente, vão ter os interesses, os poderosos, etc., mas aí é uma questão de, em cada região, cada cidade, você conseguir ter um certo equilíbrio disso. Né? Ok? Era isso que eu queria. Obrigado, professor Marcelo. Eu comungo, eu gosto muito dessa visão. Né? Eu gosto muito dessa visão, que a estabilidade, na verdade, é dada pelo modo como você legitima as decisões e na medida em que você envolve essa cidadania ativa. São Paulo realmente é uma cidade difícil nesse sentido. As pessoas não gostam de participar nem da reunião de condomínio. É muito chata a reunião de condomínio mesmo, mas o sujeito que não participa da reunião de condomínio, quanto mais da reunião que vai decidir os destinos do bairro, da rua, da cidade. Mas, enfim, acho que esse é um desafio que tem a ver com aquele início da nossa conversa, com a educação e tudo mais, mas acho que é uma estabilidade a ser buscada. A tecnologia tem ajudado em outras cidades. A cidade de Nova York imitou São Paulo no orçamento participativo, só que ela fez o orçamento participativo a partir de um app, e na primeira versão teve 1 milhão de pessoas que participaram, que deram suas contribuições para o orçamento participativo. 1 milhão de pessoas na primeira versão, né, na época do prefeito Michael Bloomberg. É isso, Maria Virgínia? Isso mesmo, né? A doutora Naê quer falar, a gente está caminhando para o final.
doutor Luiz Eduardo também. Eu vou passar a palavra para os dois. Mas, enfim, acho que nós poderíamos ficar aqui horas e horas discutindo, mas infelizmente nós temos um tempo e temos que cumprir esse tempo. Né? Estamos indo para essa reta final. Então, Anaê primeiro e Luiz Eduardo em seguida, e depois eu já encerro, tá bom? Vamos lá. É só uma observação que vou incluir na minha lista de aspectos de compliance desses projetos, as questões agora de financiamento a ente público, as questões de inovação tecnológica e agora as questões de segurança de dados, porque, de fato, os dados, né, a titularidade de dados integra, inclusive, rol de direitos humanos na nova leitura. Então, é um aspecto muito importante do tema, porque é muito arriscado resolver um problema prático colocando em risco outros valores, né? Ou ampliando formas de controle e muitas vezes por mecanismos não divulgados ao cidadão. Então, já temos, infelizmente, práticas violadoras desses aspectos, mas eu achei muito, muito interessante agregar ao aspecto jurídico do tema também mais essa camada de complexidade. Tá vendo, Johnny? Nada como falar com quem manda. É isso que é importante. Né? Falando como... Estou satisfeitíssimo com esse momento desse último ano, tá certo? Esse momento coroa uma série de coisas que a gente fez durante o ano inteiro. Muito obrigado, Anaê. Não, pesquisadora do tema. Só eu, ninguém mais. Luiz. Não, acho que ela levantou uma excelente bola. Na verdade, ela pegou a bola e botou dentro do gol, né? Eu acho que esse é um tema crucial para o desenvolvimento de Smart Cities. A privacidade é não negociável, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela deixa isso bastante claro. A GDPR, que é a mãe das leis gerais de proteção de dados no mundo inteiro, já é meio que o arcabouço que pode estar por trás de tudo isso. Aqui, ser uma empresa de origem suíça, apesar de Suíça não ser da comunidade europeia, os nossos maiores clientes estão lá, estão na Espanha principalmente, a gente já é bastante aderente a isso no nosso DNA, né? E aí eu queria pegar só um gancho com o que já foi falado antes sobre, por exemplo, a questão do plano diretor, né? A mesma coisa vale para os planos de mobilidade, né? Os planos de mobilidade, aí falando um pouco até para a Bianca, que eu já percebi que é um especialista no tema, eles têm como a origem as matrizes de origem e destino, né? Que para quem é entendido sabe que eu estou falando, não estou aqui para dar aula para ninguém, mas a matriz de origem e destino é algo que é feito a cada 10 anos, às vezes 15 anos, porque é complexo, é longo o processo, você tem que parar pessoas na rua, você tem que marcar entrevistas na casa das pessoas. Em São Paulo foram feitas 140 mil entrevistas, e só 40 mil delas foram utilizadas na matriz de origem e destino. Demorou-se 3 anos para fazer isso e ser divulgado. O metrô é um puto, desculpa a expressão, mas o metrô tem uma consultoria de primeiríssima linha e foi quem desenvolveu isso. Mas uma pena que não foi utilizada nenhuma tecnologia de Big Data para poder suportar esse processo. E aí, uma propaganda, na verdade, tem diversas por aí, a daquilo é uma das que utiliza dados anonimizados de operadoras móveis. A gente poderia ter feito 3 milhões de pesquisas em 3 semanas. Foram feitos 140 mil em 3 anos. Isso nos interessa, hein? Isso nos interessa. Tem que deixar o cartão aqui do lado, isso nos interessa. Então, era só para dizer o seguinte, já saindo da propaganda, vamos chamar assim, existem diversas outras tecnologias disruptivas em diversos outros temas que nós tratamos aqui, mas elas não necessariamente são implementadas abruptamente e como tem que ser. Elas estão à disposição do mercado e o mercado que vai ditar o ritmo da implementação, né? O mercado que vai mostrar se está preparado ou não para as mudanças de paradigma. E os usuários, no final do dia, sejam eles usuários públicos ou privados, é que vão determinar o grau de maturidade para poder utilizá-la no seu dia a dia, né? Então, isso é inexorável. Os países que já são mais savvy em termos de uso de tecnologia, isso acontece muito mais rápido. Em outros países onde o analógico prevalece, vai demorar mais e é assim que funciona. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Luiz. A pretexto de fazer alguma publicidade, eu coloquei aqui no chat
um artigo que publiquei semana passada no site da revista Piauí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um artigo abordando um aspecto polêmico da Lei Geral. Então fica aí uma dica para vocês, é uma leitura leve, né? Preocupante, mas leve. Eu quero agradecer muito por termos ficado aqui esse período e discutido o que nós discutimos. Acho que nós poderíamos ficar muito mais tempo ou voltar a se reunir no futuro, porque esse tema não se esgota no que nós discutimos, mas a gente tocou aspectos bastante importantes da implementação das Smart Cities, e o que nota é que há muitos ovinhos a se quebrar para se fazer essa omelete, e são ovinhos de casca dura, beça, vai ser bastante difícil a gente colocar tudo isso em linha, né, para que a gente mude realmente os ambientes urbanos do Brasil. Mas as tecnologias estão aí, haverá ao longo do tempo um barateamento dessas aplicações, as empresas estão atentas a isso, estão vendendo seus produtos nas prefeituras, e nós aqui temos que gerar soluções de maior segurança, de todos os pontos de vista, né? Segurança jurídica, segurança cibernética, como bem disse o Johnny, né? Segurança econômica para os investidores. E acho que o Elias está aqui, ele não me deixa mentir. Acho que há um papel muito importante a ser desempenhado pelas consultorias externas, porque quantas vezes um município faz um projeto como esse? Faz uma vez, né? Uma vez a cada 20 anos, uma vez a cada 30 anos. Né? Então, é muito importante que, além de ter gente capacitada, como o Rogério, nos quadros, né? Os municípios se utilizem de consultoria de qualidade. Né? Porque sem consultoria de qualidade, os projetos não vão sair, a gente vai ficar patinando em torno disso. Obrigado do fundo do coração, doutora Anaê, professor Marcelo Pessoa, doutora Maria Virgínia, Bianca, Elias, Rogério Alves, Ana Flávia, Luiz Eduardo e Johnny Doin. Acho que nós fizemos um debate muito útil no Smart City Business América 2020. Tchau, obrigado a todos.